Você sabia que os achados de como a gente constrói o conhecimento foi chave para que as pessoas desenvolvessem esse aprendizado de máquinas, essas inteligências artificiais que vemos hoje? Deixa eu te explicar como a gente aprende, como o nosso cérebro formula, né? O nosso cérebro, no caso nós, porque o nosso cérebro faz parte do que somos, construímos o conhecimento. Então vamos lá, tem uma criança que nunca viu uma caneta na vida, um bebê, você apresenta uma caneta, começa a mostrar para essa criança que essa caneta escreve, riscar o papel, etc. Então ela fala, olha, ela começa a perceber, olhar que tem uma tampa, né, quais são as características dessa caneta. Ok. Aí eu apresento para ela outro tipo de caneta, que essa caneta você aperta aqui e ela tem uma ponta também, que ela tem outra cor. Eu posso apresentar para ela que tem essa caneta aqui é um pouco mais grossa do que essa, mas continua sendo caneta. E outras vezes, você percebe que é uma repetição que acontece naturalmente na vida das pessoas. Então, ela vê canetas em diversas situações, então ela vê isso daqui, daí ela descobre que isso daqui, descobre não, a gente mostra, né, que isso daqui também é uma caneta, que tem várias cores e que ela aperta, que muda a cor, enfim, e que é caneta. Que tem canetas de pontas finas, ou seja, todas essas entradas visuais vão ser úteis. A interação com esses objetos faz com que a criança, ela crie, as crianças, as pessoas criem uma essência, né, que eles chamam de Gist, a essência do que é a caneta. Então, quando eu vejo isso pela primeira vez, todo cheio de glitter, eu não preciso que ninguém fale que é uma caneta. Pode ser uma caneta de um tipo que eu nunca vi na vida, mas eu sei que é caneta, por quê? Porque tem a essência, as características, eu sei que é uma caneta, né? Se eu vejo uma coisa assim, diferente, bonita, eu sei que é caneta. Sabe, eu abro, eu sei que esse daqui eu tenho que apertar, eu sei que isso daqui eu tiro a tampa, mas eu não preciso ter visto exatamente a caneta assim, ou exatamente assim antes, para eu saber que é caneta. Por quê? Porque eu tenho uma construção mental do que é essa essência, esse esquema do que é uma caneta. Então eu sei das características que a caneta tem que ter para ser caneta. As inteligências artificiais, né, mas o que a gente chama de fato, que é a aprendizagem de máquina, machine learning, que foi a área do doutorado do meu marido, então eu sei um pouco, porque eu fiquei vendo ele estudando e apresentando diversas vezes, assisti o treino de apresentação dele, enfim, né, a gente conversa um pouco sobre essa questão de machine learning, que eu acho uma área muito fantástica, e eles pegam esses princípios da psicologia cognitiva, de rede semântica, às vezes a gente fica conversando, eu falo, isso daí é rede semântica da psicologia dele, mas a gente também usa esse conceito, enfim, né? Então, essa área da computação, que chama aprendizagem de máquina, ela pegou esse conceito básico da psicologia cognitiva, de como a gente aprende, de como a gente constrói o conhecimento para construir essas IAs, né? Como as máquinas aprendem. Só que a diferença é que eles precisam de um grande número de entradas de informações para que a máquina crie essa essência, né, esse Gist. Agora a gente não, a gente precisa de um número de informações, mas não necessariamente tão grande assim. Tem o fator da repetição, mas você percebe que é uma repetição natural, que a gente encontra no nosso dia a dia. Eu não preciso mostrar, isso daqui é caneta, isso daqui é caneta, isso daqui é caneta 10 mil vezes, né? Isso vai acontecendo as apresentações naturais, né? É muito interessante entender como aprendemos, né? Como que se dá a aquisição de conhecimento. Autores importantes para essa questão de esquemas, dessa essência, né? Que vocês vão ver, tem desde 1930, né? Com Bartlett, depois Piaget, enfim, né? Na mesma época, simultaneamente. Mas era basicamente isso que eu queria falar. Eu acho muito interessante que dentro desse pequeno exemplo, e esse vídeo vai ficar longo mesmo, gente, que é pra quem tem interesse em entender como que a gente aprende, eu tô cansada de fazer vídeos curtos e tentar resumir tudo em 1 minuto, mas eu sei que quem vai ficar aqui até o final é porque se interessa mesmo pela ciência da aprendizagem. Então, percebam uma coisa. Para eu ensinar vocês, eu uso estratégias também cognitivas para que vocês entendessem um conteúdo mais complexo. Então, a gente parte do princípio que quando eu ensino algo novo, então eu estou ensinando esse conceito da psicologia cognitiva que talvez para vocês não é novo, e também falei um pouco de machine learning, que é um conceito da computação. Eu usei uma coisa que vocês conhecem,
canetas para ancorar o conhecimento novo, certo? Então eu uso algo novo, ancoro no que já existe em vocês, em esquemas, em conhecimento prévio que você já possui. Então fica uma dica aí para quem é professor. Existem formas também que facilitam o aprendizado dos alunos, que vocês podem aprender no curso Ciência da Aprendizagem Expert. Eu aguardo vocês. Um beijo e até logo!